Olá pessoal, estamos aqui hoje para mais um Café Terapêutico, conversas sobre saúde mental. E no episódio de hoje eu convidei uma pessoa extremamente importante que eu conheço há muitos anos, desde a minha formação, mas que vocês conhecem como Cecília Prado, psicóloga de crianças e adolescentes, neuropsicóloga, que tem uma contribuição gigantesca hoje quando se fala de saúde mental de crianças, de adolescentes e de famílias. Então hoje quem me acompanha é Cecília Prado. Seja bem-vinda, Aninha, porque sim, eu vou chamá-la de Aninha, não vai ter jeito. Eu vou chamar de Aninha, não tem como. Seja muito bem-vinda. Mais de 20 anos e a gente para por aí nas contas, né? Acho que é suficiente, é um tempo razoável. Sim. E que bom que nós estamos nessa empreitada juntas de novo. Né? Então, a proposta desse podcast é reunir profissionais, especialmente profissionais da nossa área, para que a gente possa discutir sobre saúde mental, resgatando exatamente esse lugar da contribuição da nossa ciência, da importância do nosso trabalho, né? Então, eu não poderia abrir as portas do tema criança, adolescentes e família sem chamar você, que para mim é a referência, né? Assim, não só porque eu conheço essa trajetória, então a gente entrou na faculdade no ano 2000. Não, a gente entrou em 99. 99, poxa vida. Nós porque eu já queria bug do milênio. Eu já queria dizer que a gente entrou em 2000, né? Mas ok. Toda a transição, se o mundo vai acabar se ou não se não ia, vai. exatamente. Estávamos lá no primeiro semestre nessa doidice. Nessa doidice. E aí, então assim, é uma referência por quê? Porque eu sei de onde a gente veio. Eu sei... A gente se formou, a gente teve o benefício de passar pela nossa formação num momento em que a gente ainda não tinha as interseções de conhecimentos paralelos ou menos comprovados cientificamente. Sim. Resumindo, a gente é da época da enciclopédia Bassa, a gente fez nossos trabalhos na enciclopédia. Sim, e depois papel ao maço. E depois entramos na nossa formação, também assim, muito livro, muita leitura, né? Então eu confio muito nessa base que a gente teve, né? Uma base muito forte. E acho que hoje, já adentrando um pouco o tema do nosso podcast, né? Que o tema de hoje é a gente falar um pouco nesse contexto de tantas informações, né? Onde tantas informações chegam, como orientar as famílias, né? Para que se protejam no que se refere à saúde mental, né? E, inclusive, esse enunciado eu trabalhei um pouco no episódio anterior, porque existe um lado bom, que é o acesso, né? Assim, que bom que hoje a gente tem espaços de comunicação, redes inúmeras, que dão acesso à população à informação, a esclarecimento, coisas que antes talvez a pessoa nunca fosse acessar aquilo. Opa, olha só isso sobre ansiedade, isso sobre depressão, isso sobre tal, isso sobre parentalidade, olha que interessante, joia. Mas, por outro lado, o que uma população leiga consegue fazer com essa informação? Como ela verifica se aquilo está vindo de uma fonte bacana ou não? Como ela diferencia o que é uma informação que aquela pessoa traz da sua experiência pessoal e o que é uma informação verdadeiramente científica, que foi testada, pesquisada e comprovada, né? Não que as experiências pessoais elas não tenham validade, né? Mas estão num outro lugar, né? Estão num outro lugar, diferente do lugar da ciência, né? Quando a gente assiste um filme que é baseado em fatos reais, a gente é tocado por aquela experiência, a gente faz reflexões a partir daquela experiência, mas a gente sabe que aquilo não é uma verdade absoluta, que aquilo foi uma experiência, né? Então, como ajudar as famílias a se protegerem no que se refere à saúde mental, principalmente de crianças, né? A continuarem validando o seu maternal, o seu, né, assim,
numa internet hoje que tem regras para todas as coisas do mundo, que os grandes influenciadores não necessariamente são profissionais da área, então são mães também que partilham um pouco do que vivem, do que pensam, da forma como criam seus filhos, e uma população leiga que não sabe o que fazer com todas essas informações. Não sabe nem diferenciar. Nos ajude. Oh, Deus. Vamos abrir o manual. Vamos. Pamela, tu estava falando e eu estava pensando, são tantas camadas preocupantes para mim, sabe? Não só do excesso de informação, das pessoas estarem assim, se a gente pensar num feed de notícias, né? De um pediatra que diz uma coisa e o pediatra que está embaixo, que ela segue dois, um diz uma coisa, o outro diz exatamente sobre o mesmo assunto, outra coisa completamente diferente. Tanto quanto pessoas, como você falou, que não têm formação, né? Ou que fazem cursos de curta duração e se autorizam a falar sobre assuntos muito complexos. Então, eu já me deparei, assim, com falas que eu disse, meu Deus, eu não queria ser a mãe dessa caixinha de pergunta, né? Assim, de uma pessoa perguntar sobre um comportamento específico da filha e a pediatra responder: isso é falta de amor incondicional. Uau. Oi, gente, como é que eu vou falar o que é falta de amor de uma mãe que eu nunca vi, de uma história que eu só sei um recorte, né? Então, por exemplo, em relação à psicologia, todas as questões que a gente já vê de quebra de ética, né? De código de ética, que para quem não sabe, nós temos um código de ética, né? Nós temos um conjunto de leizinhas lá, de regras de conduta, que podem, né? Assim, quando violadas, a gente pode ser caçado, inclusive perder nosso registro, perder nosso diploma. E as pessoas fazem isso de uma forma tão aberta, tão escancarada, né? No Instagram, por exemplo. Sim. Que soa como se a gente tivesse remando contra a maré. Tipo assim, nós somos os diferentes no meio dessa confusão toda, né? A gente que preza pela ética, que preza pela tranquilidade, né? Uma vez eu lembro que uma mãe me fez uma pergunta nas caixinhas. Eu deixei de abrir caixinha no Instagram por causa disso. Porque as mães queriam uma solução e eu disse, eu não tenho como lhe dizer o que fazer sem conhecer seu filho, né? Ai, Cecília, então pra que tu abre caixinha? Eu só queria uma dica, é só uma sugestão. Eu disse, pois a sugestão procure um psicólogo, né? E aí é uma coisa de resposta rápida. Eu entendo que o sofrimento, e a gente que trabalha em clínica sabe que as pessoas vêm querendo uma resposta rápida. Mas ali é um recorte muito pequenininho, né? E eu vejo profissionais falando sem conhecer nada, dando absolutamente nada. Absolutamente nada. Né? Então, assim, eu já ajudei muitas pessoas pelo Instagram. Lá no direct, orientando, quem procure fulano, procure não sei quem, faça isso, vai em tal lugar e tal, me diga como foi, não sei o que, não sei o que. Porque a gente precisa ter muita cautela em relação a colaborar com esse lugar do psicólogo, principalmente, de estar dando resposta rápida para situações que a gente não conhece. Eu acho que aí, Aninha, eu acho que a gente já entra num primeiro tópico desse processo de proteção, que desconfie de respostas rápidas. Sim. Porque para quem está em casa e não é psicólogo, entender qual é a importância de você receber uma informação ou orientação de um profissional, seja um psicólogo, um pediatra, um neuropediatra, enfim. Porque todas as profissões da saúde possuem um órgão regulador que te diz os teus limites. Uhum. O primeiro limite é a ciência. Você não representa ali a sua opinião. Ali você representa todo um conhecimento científico que você recebeu um certificado. Pamela está certificada de que tem esse conhecimento e pode usá-lo, né?
Então, essa é a grande diferença. Uma outra pessoa que às vezes até com muita boa vontade, não, Sim. vou compartilhar aqui da minha maternidade para ajudar outras mães que estão passando por isso, aquilo, ela tem a boa vontade, ela tem o interesse, às vezes até genuíno, de ser útil ali para outras mães, mas ela não tem nada que regule a sua fala. Ela não tem nada que limite o que ela vai dizer, ou que oriente ela de como ela deve dizer aquilo, ou quais são as consequências dela dizer aquilo sobre pessoa A, B ou C. Então, eu acho que talvez a principal pauta seria desconfie de respostas rápidas. Porque, veja só, uma premissa da nossa profissão, uma premissa muito estrutural, é compreender o campo, a realidade daquele sujeito que chega pra gente. Logo, não existe nenhuma resposta absoluta. É assim, meu filho tá no seu que lá. Pois é, eu sou mãe de uma criança que vai fazer 4 anos agora. Meu Deus. Puxado. Mas, por exemplo, o que funcionou pra mim pode não funcionar para as filhas da Aninha e vice-versa. Porque a minha realidade é uma, a sua é outra. Eu tenho um filho, você tem 3. Pronto, 3 já mudou totalmente a realidade. Eu tenho um filho, você tem 3. Pronto, já estamos de 2 universos completamente diferentes. Então, uma premissa muito básica da nossa profissão é o entendimento de que qualquer solução em saúde mental passa pelo entendimento da realidade daquele sujeito, do que faz sentido para a família daquele sujeito, para a vida daquele sujeito. Então, lógico que se você manda uma pergunta, meu filho está chorando muito na hora de comer, o que fazer? Não sei. Porque eu não sei por que ele tá chorando, eu não sei quem é o seu filho, não sei quantos anos ele tem, eu não sei qual é a realidade de alimentação na sua casa. Então, se eu te der uma resposta imediata, desconfie. Sim, eu posso inclusive piorar o problema. Né? Então, é aquela coisa, quando a gente fala de comportamento, e se você abrir meu Instagram agora, você vai ter um monte de situações hipotéticas ou de, entre aspas, muitas aspas, dicas do que fazer, mais relacionadas a direcionamentos afetivos. Então, tipo assim, a criança tá chorando porque quer atenção. Qual é o direcionamento? Dê atenção. Até a gente descobrir o que é que tá, por que é que ela tá solicitando tanta atenção. Então, quando a gente trabalha com comportamento de pessoas, a gente precisa entender o que a gente está vendo, o que a gente não está vendo. Só que quem não é psicólogo, que não trabalha na saúde mental, psiquiatra, né, fez todo esse exercício de entender a subjetividade, vai olhar a ponta do iceberg, né? E o nosso trabalho é justamente entender a parte que está submersa do iceberg. O que está fazendo esse comportamento ser expresso dessa forma e não de outra forma. Então, o que é que eu faço? Meu filho tá roendo unha, né? E aí a gente entra no simplismo da psicologia também, porque aí o que tem de psicólogo que parece revista, o Instagram não tá no gibi, né? Bota pimenta na unha, diz uma mãe. Isso é da nossa época, mas viu? ainda Antiquíssimo, ainda tem. E de vender na farmácia, esmalte mentira de pimenta. Tem, senhor. Tem de alho. Enfim. E aí, eu sei porque a minha filha quis comprar pra ver se ela conseguia não roer, mas aí ela gostou do gosto do esmalte. Aí não funcionou. Não funcionou. Então, assim, a minha filha tá roendo a unha. O que é que eu faço? Bota o esmalte de pimenta, aí a outra diz, bota esmalte de pimenta. Aí a mãe vai lá e bota esmalte de pimenta. Só que o que tava fazendo, o que tava por baixo do iceberg, que fazia com que essa criança roesse a unha, continua lá. Ela pode até parar de roer a unha, como algumas situações terapêuticas a gente vive, né? Para de roer a unha da mão, começa a roer a do pé. Não, para de roer a unha, para ter outro comportamento. Na cama, começa a puxar o cabelo e comer, começa a se dar mal na escola, começa a se cortar, começa a ter comportamento o sintoma de choro é deslocado para outro lugar.
para outro lugar, porque aquela necessidade que está ali embaixo do iceberg precisa ser satisfeita de alguma forma, né? Então, só um olhar muito atento e um olhar que não é rápido, porque eu preciso analisar a família, eu preciso acompanhar a criança, avaliar a criança, eu preciso entender essa circuitaria todinha para poder dizer, ok, ele tá roendo a unha talvez por causa disso e disso. Vamos experimentar mudar tal comportamento, mudar tal relação, organizar um ambiente de tal forma, né? Então, as coisas, elas levam tempo. Eu acho que tem uma diferença muito gritante na forma que a gente pensa, Pamela, e que eu vejo hoje alguns psicólogos muito aperreados, é o fator tempo, né? Então, a gente se estruturou numa forma de raciocínio mais pautada, né? Mais acurada, mais preservada. A gente tinha esse tempo, era esperado que a gente tivesse tempo, sim, né? Então, eu ia para o psicólogo sabendo que ia demorar. Hoje as pessoas querem respostas assim, soluções assim, né? Sim. Então, é muito complicado realmente a gente filtrar essas coisas no Instagram, porque hoje todo mundo fala de maternidade. As pessoas descobriram, na época que eu me formei, ninguém queria atender criança. Aí as pessoas descobriram que era um bom nicho de trabalho. Aí um monte de gente que não trabalhava com criança, que nunca tinha pego uma criança no consultório, passou a atender criança. Por quê? Porque o consultório lota. O consultório lota. Rápido. E aí, ainda bem que recentemente eu tenho visto alguns deixando de atender. Porque entenderam que dá muito trabalho. Então, assim, lota. Aí descobriram o mercado materno. Mercado materno foi uma expressão que uma mãe me disse que eu achei fantástico. Sim. Porque isso é um mercado. Sim. Então, bom, explodiu. Orientação parental, explodiu. Soluções rápidas, um monte de psicólogo. Eu ficava olhando e eu disse, gente, por que psicólogo vai fazer um curso de orientação parental se a gente faz orientação parental? Né? Assim, eu preciso ser validado por um método. Sim. Né? Sim. Então, assim, eu acho que a gente se perdeu nesse mercado materno. Sim. Muita gente falando sobre maternidade, muita gente falando sobre paternidade, muita gente falando, e agora neurociência. Todo mundo tem um neuro qualquer coisa. Neurocompassiva, neuroafetiva, neuro, qualquer coisa, né? Eu só observo. E aí, assim, todo mundo agora é especialista em cérebro. Então, a gente vê que essas uma coisas... forma, uma tentativa até ingênua de dizer assim, eu tirei essa informação de algum lugar. De algum lugar, porque exatamente. Eu sou neuro alguma coisa. Não são fontes da minha cabeça, né? Mas assim, e aí o que acontece? É muito difícil você discriminar quando você tá na internet, nas mídias e tudo, quem que tá falando o quê na história, sim, né? Quem tá falando o quê e de que lugar essa pessoa tá falando e que estudos essas pessoas têm. Uma coisa que assim, que a gente pode entender, né, disso tudo, porque eu não queria que as pessoas pensassem que são as formações. Sim. Não são as informações. Então, você pode ser um orientador parental excelente e dar informações incríveis. Você pode ser um psiquiatra, um pediatra, um fono, e você dá informações incríveis. A questão não é a formação da pessoa, o curso que a pessoa faz. Estou falando aqui dos movimentos que foram feitos, que eu tenho percebido. E que tornou as coisas muito rasas e muito difíceis de discriminar. Sim. Mas uma coisa assim, por exemplo, você sabe que profissionais estão falando de uma forma... pautada, né, em boas informações, em conhecimento, em bom conhecimento, quando esse profissional mostra lá a trajetória que ele vai trazendo, né? Então, os cursos que ele fez, né? De onde ele tirou, de onde ele está tirando. Então, você vê ele em congresso, você vê ele lendo, você vê, né, ele fazendo cursos pautados em, né, em tais e quando tais leituras. A fonte dele não é unicamente o que ele fez com o próprio filho, ou com a própria filha, ou na própria casa, né? Sim. Sim. E você estava falando, Aninha, me veio aqui também uma outra questão, sabe? Que eu acho que também pode ser um tópico para ajudar as famílias nesse processo de proteção. Quando você estava falando dessa questão de a gente dar respostas rápidas, tá roendo a unha, faz o quê?
tá, sei lá, tá mordendo, faz o quê, tá não sei o quê, tá, faz o quê. Existe uma diferença muito interessante sobre o conteúdo de um profissional que tem cuidado com essas informações e do profissional que não tem. Normalmente, o profissional que exatamente ele vem de uma regulação dessa profissão, ou seja, ele tem todos os cuidados que envolve aquilo ali que ele está falando, ele normalmente descreve processos. Ele não descreve soluções. Sim. Então, qual é a diferença? Uma coisa é eu colocar aqui, se eu fosse terapeuta infantil, colocar aqui dica para o seu filho que rói unha. Aí eu estou descrevendo uma solução. Que inclusive vai funcionar para 1, mas não vai funcionar para 20, né? Outra coisa é eu descrever, por exemplo, como as crianças podem expressar ansiedade. Uma das expressões de ansiedade pode ser o roer a unha. Ou eu dizer como funciona o cérebro infantil de tal idade a tal idade. Porque aí eu estou descrevendo um processo científico. Sim. Eu estou te ajudando como pai e mãe em tendo acesso a essa informação, você observar melhor o seu filho, você observar melhor esse processo. Eu acho que tem uma questão que tu falou que eu acho que define. Uma coisa é você dar uma solução para você ter público. Outra coisa é você dar empoderamento a esse pai e a essa mãe para que eles saibam ver as coisas, né? Então, assim, e é muito difícil. É muito complicado. Eu trabalho com educação respeitosa, né? Então, assim, tô lá batendo na tecla de que a violência prejudica o desenvolvimento neurológico. E aí, assim, como é que eu digo para esse pai e para essa mãe formas onde eles possam entender esse desenvolvimento, para entender os impactos das ações deles, para que eles modifiquem isso, porque eles não vão modificar só porque eu tô falando, né? Sim. Mas fica o alerta, né? Tipo assim, a Cecília disse que tem um tempo entre eu estar perdendo a paciência e eu gritar com meu filho. E eu sei que gritar prejudica o desenvolvimento dele, né? Então, não é só não grite. É tipo, de que forma você percebe que a sua paciência já começou a esgotar, porque tem um gatilho. Mas por que eu não percebo? Porque corporalmente eu não entendo nada de mim mesma. E aí a gente vai voltando lá pro começo, pro processo. Para que essa mãe sinta, né, nesse acompanhar, que eu entendo que é muito difícil a gente ter tempo mesmo para estar dedicando a autoconhecimento, a saúde mental. Tem muita gente que não tem dinheiro, tem muita gente que não tem tempo, não tem como fazer. Então não dá pra gente esbarrar em qualquer profissional que diga qualquer coisa. Sim. Né? E aí esse processo de empoderamento eu acho que é importante. Eu também acho, porque eu não sei se você sente isso com as famílias que você recebe, né? Mas esse excesso, né? E essa visibilidade, esse mercado materno foi tirando aos poucos a nossa autonomia de maternar, né? Assim, então são mandatários. Você tem que fazer assim, você tem que fazer assado. Se o seu filho não faz tal coisa, é porque ele tem tal coisa, assim, são diagnósticos, são mandatários e tal e tal. Quando nós, profissionais de saúde, que nos preocupamos verdadeiramente com as inúmeras camadas que existem aí de saúde mental, quando a gente, ao invés de dar uma solução rasa, uma diquinha rasa, a gente dá a informação ela vai junto com essa autonomia. Sim. É assim, porque tá aqui, eu tô te dando o ouro da coisa. Sim. Eu tô te dizendo as causas, eu tô te dizendo as consequências e tô deixando você, como pai e mãe, decidir a melhor forma de fazer isso, o tempo de fazer isso. Porque se é uma mudança grande que aquela família percebe a necessidade de fazer, aquilo não vai ser assim, né? Então, e aí isso também já revela esse nosso lugar de cuidado com a realidade do outro. Porque eu não posso dizer pro outro, faça isso hoje, agora, amanhã, semana que vem, teu filho já tem que estar dormindo a noite toda. Sim. Né? Assim, que aí tem tudo isso. O menino tem que estar dormindo a noite toda, o menino tem que andar até 1 ano, o menino tem que comer não sei como, o menino tem que falar não sei como.
Então, assim, tem uma série de regras para essa mãe, para esse pai e para essa criança, né? A nossa fala, a nossa comunicação, ela traz na sutileza os nossos tons de respeito ao tempo do outro, autonomia ao modo de funcionamento do outro. Então, o que eu posso te dar nesse lugar aqui, que eu nem te conheço, não sei quem é você, sua família, seu filho, ninguém, é a informação. De qualidade. De qualidade. Sim, e é o que eu vejo assim de mais difícil, porque, por exemplo, nem todo profissional de psicologia sabe lidar com saúde mental. Então, já é um problema. Verdade. Nem todo profissional que trabalha com saúde mental sabe trabalhar a infância. E aí, quando a gente vai pedindo mais, vai ficando cada vez mais baldeado, mais raso, mais confuso para essas famílias, sabe? Então, assim, por exemplo, eu sou muito curiosa. Então, eu vou atrás de coisa que nem é da minha área, mas porque eu entendo que se eu tô com uma criança no meu consultório, ela é um corpo, ela é linguagem, ela é socialização, ela passa por outras coisas que não fazem parte nem da minha alçada, vamos dizer assim, né? Mas eu vi tu sabe quem é a Julieta Jerusalinski, uma psicanalista? Sim. Eu vi um curso dela que eu achei fantástico. Ela disse, gente, psicólogo não precisa fazer o trabalho do outro. Mas se eu sei que eu tenho uma criança que está com dificuldade de andar e que a físio está trabalhando com ela e essa criança passa 1 hora no meu consultório, porque que eu também não faço esse trabalho, não vou fazer o trabalho da físio. Mas se a físio me orientar, eu posso ajudar ela em alguma coisa, a estimular, da mesma forma que uma mãe estimularia, porque é 1 hora que ela passa comigo, né? Então, é 1 hora a mais que essa criança tem um ganho no desenvolvimento dela, que não é o nosso foco, o desenvolvimento dela, né? Desenvolvimento integral, né? Desenvolvimento integral. Então, eu acho que a gente fica muito perdido. Então, tem mãe que chega pra mim e diz assim, Cecília, eu já passei por não sei quantos psicólogos. Todos eles disseram que um recente. Todos eles disseram que o meu filho tem TDAH, mas ele não fecha diagnóstico. Os psiquiatras disseram que não fecha diagnóstico. Aí eu te levo pro TO. Já levou pra TO? Não, por quê? Porque pode ser sensorial. Né? Esse comportamento pode ser sensorial. E aí ela foi e fez o acompanhamento. O menino não fechava o diagnóstico para TDAH, mas tinha uma desmodulação sensorial. Então, assim, foi se organizando e tudo mais. Então, a gente vai... nem todo profissional de psicologia, mas todo profissional de psicologia, né? Aquela coisa. Então, eu acho que fica realmente muito confuso. Hoje, quando eu abro a internet, eu me sinto confusa e eu sou da área porque eu vou filtrando informação e eu digo, meu Deus, será que isso é verdade? E eu acho que depois da pandemia, Pamela, as coisas ficaram muito mais confusas, né? Com a história das fake news, todo aquele movimento pseudocientífico, né? De um monte de gente dar pitaco num monte de coisa, daquele boom de influencer falando coisa que não, gente, não. Ele sabe, assim, eu tenho saudade quando a minha preocupação era só as informações dos coaches. Pois é, né? Nunca pensei que a gente ia chegar nesse ponto de sentir saudade. Mas hoje, assim, pelo menos o coach, ele ainda fazia um curso, ainda ia tentar entender alguma coisa ali de como um negócio funcionava. Mas as pessoas hoje nem isso, assim, elas lêem um livro, acham que tem um filho, né, tá autorizada a falar. E eu lembro recentemente, de uma mãe que era uma super influencer aí nos Estados Unidos e que foi presa por maus tratos aos filhos. Né? Que uma das filhas conseguiu denunciar porque viviam em cárcere privado, a mãe acorrentava, amordaçava, mas na frente das câmeras. Sim. Só dizia coisa boa sobre a maternidade, todos os filhos eram lindos e felizes, né? Então a gente precisa realmente ter muito cuidado. E juntinho desse caso, dessa influência dos Estados Unidos, houveram outros aqui no Brasil, menos populares, porque eram mais crianças que tinham canais no YouTube, então não estavam tanto no Instagram, a gente não tinha tanta essa visibilidade. Mas quando você pesquisa intencionalmente, você encontra o papocado de notícias.
sobre o assunto, né? Então, eu fui mãe na pandemia, né? Eu fui mãe recentemente. E eu vivi exatamente isso. Mesmo sendo uma profissional de saúde mental, porque também tem isso. Você sonhou com um tema, no dia seguinte, o algoritmo já tá mostrando pra você tudo sobre o tema, né? Sim. Então, eu já estava... o algoritmo já estava sabendo que eu estava grávida antes mesmo de eu divulgar. Precisa só falar perto do celular. Precisa só falar perto do celular. E aí, começa, né, a pipocar. Dica de sono, dicas de não sei o quê, dicas de não sei o que lá, dicas de não sei o que lá. Treinamento disso. Treinamento disso, treinamento daquilo. E eu olhava e eu dizia, menino, engraçado, na faculdade eu não vi isso. Eu não me lembro disso. Deixa eu pegar aqui meu livro da época. Eu quero que... A gente estudava outras coisas, a gente não estudava isso aqui, não. E aí até a gente fica confuso, que será que sou eu que tô desatualizada? Que saiu coisa nova e tal. E nessa época nasceu esta pauta que nós estamos conversando hoje, 4 anos depois, né? Que o Davi faz 4 anos mês que vem. Em algum momento sairia, né, mãe? Em algum momento sairia. Veio essa pauta de assim, beleza, eu soube me blindar daquilo, né? Em parte, porque a gente não passa ileso dessa chuva de informações, principalmente se você tá vulnerável, você tá grávida, ou o seu filho realmente tá passando por uma situação delicada. Sabe uma coisa que sempre me deixou arrasada? Semana de amamentação. A semana de amamentação é assim, tipo, só rola peito no Instagram nesta semana de amamentação. E é cada foto linda, amamentando. Eu não consegui amamentar. Eu também não. Então, cada foto linda, dos peitos pra fora, o menino mamando. Nem amamentei, nem tive parto normal. Então, quer dizer, eu tive dois problemas de acordo com a internet. Eu sou menos mãe em 2 graus, porque eu não tive parto normal e só consegui amamentar 20 dias, 20 e poucos dias. Nem isso. E aí, assim, até um dia que eu disse, rapaz, cadê as mães que não amamentam? E aí, assim, óbvio que uma semana de amamentação é importantíssima. Sim. Importantíssima. Não tiro a validade, incentivo o aleitamento materno, Ave Maria. Nada, absolutamente nada contra, tudo a favor. Mas, nesse ano que eu tava, assim, muito mexida, foi logo depois que a Maria nasceu, que eu não consegui amamentar de novo. Aí eu fiz um post dizendo... parabéns às mães que amamentam, as que dão mamadeira, as que dão sonda, as que nananá, que narará, que narará, sabe? Então, e choveu de publicações. Então, tipo assim, uma mulher que foi abusada, que não consegue dar de mamar, numa semana dessa, ou ela sai do Instagram, ela se acaba. Ou ela se acaba. Ela se acaba. Né? Uma mãe como eu, que na época tava no puerpério, arrasadíssima, chorei horrores na semana de amamentação. Eu disse, eu sou um fracasso materno. Eu sou um fracasso, exatamente, porque a informação, quando ela vem de profissionais, por exemplo, eu vi pediatras durante a campanha de amamentação com abordagens extremamente humanas, né? Assim, que é exatamente isso. Olha, a gente espera que a gente fomenta, a gente deseja, a gente espera, a gente orienta para que o máximo de mães consigam. Mas isso não é um medidor da sua maternidade. Mas não é o que o Instagram dizia. Então, eu vi profissionais com muita delicadeza na condução desse tema. Mas eu também vi profissionais que me fizeram sentir, assim, a pior das mulheres. Porque eu já comecei com 2 crimes. Não tive parto normal e não amamentei. Eu tentei, e aí você entra numa piração, porque aí eu tentei de tudo, né? Eu contratei a tal da consultora de amamentação. Eu também. Eu comprei desmamadeira elétrica. Também. Eu amamentei por sonda. Também. Aí você vai por... Check. Aí comecei a pagar um pediatra particular que era especialista em aleitamento materno, fora o pediatra que o menino raía, né? Porque aí ele fez um negócio... Massagem, remédio, chá... Rapadura na água, tudo. E eu achava aquilo tão antinatural, porque, por outro lado, eu tinha acabado de ler, enquanto estava grávida,
que parte do amamentar também era a leveza, também era o descanso, também era... Como é que eu descansava se eu tinha um protocolo pra seguir? Tal hora você bota a desmamadeira, tal hora bota o peito, tal hora faz 3 dias, tal hora faz 3 tanto chá, tanto não sei o que. Eu cheguei num ponto no médico, arrasada, porque a Maria tinha 1 mês. E aí o médico extremamente sensível, ele disse, você tentou? Tentei. Aí ele disse, deixa eu lhe dizer. E era a minha 2ª filha, né? Então assim, coisa que não conta. É mãe de primeira viagem, não, é a minha 2ª filha. Se você tentou, eu tentei. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Ela vai crescer amada, feliz, respeitada, da mesma forma. Vai chegar um dia em que ela não vai precisar mais de leite. Então, assim, é mais importante você estar bem com ela do que você estar lutando para cumprir a questão da amamentação, que eu sei que você quer, mas que você não tá dando conta e isso tá afetando a relação de vocês duas. Sim. Porque você tá adoecendo, né? Então, como eu pegava a menina chorava pra mamar, eu começava a chorar também. Pronto. Exatamente. Desesperada, pronto. Agora, menos mãe, menos mãe, menos mãe, menos mãe. E não descansava. E aí não tinha um tempo de qualidade com meu filho. E aí você começa a rejeitar o seu corpo. Como é que esse danado desse corpo não faz o que tem que fazer? O que foi que eu fiz de errado? Como que foi que eu fiz de errado? Será que foi alguma coisa que eu comi? Aí você tal vitamina. Total. Aí você começa a restringir sua alimentação, porque deve ser alguma coisa que ou que eu tô comendo ou que eu tô deixando de comer. Então, não, assim, enlouquecedor. Olha as consequências disso. E nós estamos falando de 2 profissionais de saúde bem formadas, né? Assim, bem formadas e bem informadas e esclarecidas. Mas ainda assim a gente é atravessado. Não é racional. Não é racional, exatamente. Né? E isso pra mim é o mais delicado, sabe, Pamela? Porque a gente tá falando de família. Sim. Né? Então, os atravessamentos, eles são inúmeros. Sim. Inúmeros. Às vezes eu tenho muito medo de colocar certas pautas, porque, sinceramente, eu tenho medo de quem tá lendo se desequilibrar, se desestruturar, ser gatilho. E como é que eu vou dar conta? Eu lembro muito de uma profissional, uma professora minha, que nos cursos online, ela dizia assim, eu não vou entrar nessa temática porque eu não vou ter tempo para dar contenção a quem precisar. Sabe? Sim. Então, tipo, olha o respeito que ela tá tendo. Sensibilidade aí profunda. Né? Eu sei que eu não vou conseguir dar conta se uma pessoa se desestruturar com o que eu falar. Como é que eu vou fechar isso? Noutra cidade, como é que eu vou acudir esta criatura, né? Sim. Eu não sei a quem as pessoas que eu tô afetando. Sim. Eu não sei, né? Então, algumas vezes eu coloquei coisas que as pessoas disseram, Cecília, eu me sinto tão culpada. Eu disse, olha, então vamos falar sobre culpa, tá? Porque se tá gerando culpa, tem aí um marcador em você, né, que precisa ser ajustado, né? Sim. Mas assim, eu vejo publicações que é pra ter polêmica. Sim, que é pra gerar o engajamento. Que é pra gerar né? o engajamento. Não é propriamente para doar uma informação de qualidade e ajudar o outro. Porque informação não faz o seu Instagram crescer. Sim. Isso é um fato. É verdade. Informação de qualidade não faz o Instagram crescer. O que faz o Instagram crescer é colocar pessoas umas contra as outras. E aí tem um monte de profissional que faz grupinho. Sim. Né? É uma loucura, né? Os fulano contra os que não são fulano. Né? Ai. Tem. Aí um monte. É tipo assim, porque o selo não sei o que. Tu já viu esses? Selo maternidade, qualquer coisa? Vi. Vou ficar calada em relação ao que eu pensei agora do selo. É um carimbo, né? Então, assim, colocar uns contra os outros. Então, se você vê esse discurso, fuja para as montanhas. Sim. Porque o que é bom é quem segue fulano, o bom é quem faz tal curso, Sim. o bom é quem faz atuação tal, o bom é quem consegue fazer tal coisa. Sim. O ruim é quem bate, quem morde, quem grita. Sim. Essas pessoas são ruins, não importa quem são ruins. A outra parte, dicas rápidas. Isso. Soluções. Então, recapitulando. Primeiro ponto que você colocou é verificar o nível ali da comunicação e conteúdo. Então, se for um perfil que
instiga muito, polêmicas. Assim, você vai ver, não tem solução nenhuma, não tem informação nenhuma, é só a confusão. É só a confusão, já é uma coisa para você, mãe, família, pai, ficar atento a essa fonte. Segundo ponto, as soluções rápidas. As soluções rápidas. Então, se é um perfil que, sem conhecer você, sem conhecer profundamente tua realidade, já acha que pode dar uma solução rápida, temos também que ficar atentos, né? Temos que ficar atentos. Outra coisa, é a questão de ignorar outras situações sociais. Sim. Então, tem muito no Instagram que fala para um padrão social. Sim. Então, ignorar as diferenças, né? Os contextos sociais. Então, dentro do meu Instagram hoje, eu tenho uma filha atípica. Sim. Então, quantos são os Instagrams que trabalham com maternidade que só falam para criança típica? Entendeu? Sim. Então, a gente tem que entender o nosso lugar. Quando eu falo nosso lugar, por exemplo, o meu de mãe, de estar procurando informação ou entretenimento, que às vezes é só entretenimento, mas de estar procurando informação em lugares que me fazem me sentir respeitada. Sim. Né? Sim. Que aí eu ia entrar exatamente nesse quarto tópico. Observe se essa tua fonte de informação é uma fonte que te gera autonomia, ou seja, ela te dá uma informação, ou ela te dá uma dica congelada que você, seja quem for, de que contexto social for, de que realidade for, você teria que seguir, né? Então, assim, observe se você sai daquela informação com autonomia para lidar com aquilo, ou se você sai sentindo que vai ter que se enquadrar naquilo. E aí, gente, assim, é muito difícil a gente que não é da área saber o que é pseudociência, né? Porque os discursos são muito convincentes, sim, né? Total. Existem pessoas com a retórica incrível e que falam de um lugar que você jura de pé junto que o que aquela pessoa tá falando é verdade. Igual o coelhinho da Páscoa, nunca botou um ovo, mas é bom de marketing. Exatamente. Então, assim, exatamente a questão do marketing, né? Às vezes o profissional tá ali só copiando um discurso que foi elaborado, formatado por pessoas que não são nem da área dele. Verifiquem as fontes. Vão atrás de entender se aquele profissional está sendo atualizado, se ele está falando referente a alguém, se ele está indo para congresso, se ele está lendo, se ele está participando de cursos, de onde é que ele tirou aquelas informações, né? Porque, ok, tem muita experiência de vida que é legal ser compartilhada, porque dá ideias pra gente. Eu vou tentar tal coisa, fulano de tal. Mas que gera também muita comparação, e isso é um problema. Horrível. Pra saúde mental. Porque antes a gente se comparava com as modelos da Capricho, né? Agora a gente tem fontes inesgotáveis de comparação, né? Sim. Desde da amiga psicóloga que faz todo o circuito com a filha, como eu tenho, porque eu olhava e disse, meu Deus, eu não consigo fazer nada de escovaria, né? Então, até discursos, né? Hoje eu tenho lancheiras belíssimas, incríveis, com as frutas em formatos de coração, selo menos mãe. Aí eu, carimbada. Gente, já não peguei o selo no parque, não peguei o selo na amamentação, já vou perder o selo aqui na lancheira. Então, vai só somando. Vai só somando. E eu vou deixar para você uma última e importante sugestão. Acompanhe a Ana Cecília. Acompanhe a Ana Cecília. Tenha ali, isso é uma coisa que eu levo para a vida, assim, para todos os temas. Escolha 1, 2 referências. Não adianta você seguir, eu sou mãe, eu me interesso, vou seguir 48 perfis, vai ficar, confuso, angustiado. Então, assim, faça uma curadoria. Analise com um pouco mais de frieza. Escolha, olha, tem esses vários perfis aqui que falam sobre maternidade, que falam sobre infância. Deixa eu ver aqueles que batem aqui nessa checagem, né? Para que eu me sinta mais segura, para que eu cuide mais da minha família. E se você quer uma sugestão, eu te daria
a sugestão de você buscar o perfil da Ana Cecília, que a gente vai deixar aqui na descrição do vídeo, que é o Crescer Devagar, né? Porque lá eu posso te dizer com segurança que é uma fonte de informação qualificada, uma fonte de informação segura e não um espaço que vai gerar em você sentimentos negativos e deixar você e sua família mais vulnerável no que se refere à saúde mental. Muito obrigada! Muito Foi obrigada, Aninha. Se deixasse, a gente falava aqui por 5 horas, né? Faltou anoitecer aí que a gente olha nas estrelas. Mas vamos nos ver mais vezes aqui nesse espaço, porque eu acho que você tem muito a contribuir. Vem de novo. Então, eu te agradeço muito por ter vindo. Muito obrigada. E nos vemos no nosso próximo episódio.